Olá, turminha! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. Hoje nós iremos estar estudando a unidade 6, História e Cultura Africana. Vamos lá? Pegue um lápis, a borracha, vamos estudar? Neste capítulo, nós vamos conhecer melhor a história e cultura africana. Conhecer a história e cultura africana é essencial para entendermos melhor as raízes da sociedade brasileira e como os povos africanos influenciaram o modo de se viver no Brasil. Vamos para a seção Diga aí. Para conhecer mais a respeito da herança dos povos africanos, leia um fragmento desta letra de música. África. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia. Após ler o texto, vamos responder as questões. Letra A. Observe o mapa dos continentes africanos e pinte os países citados na letra da música. Então, você vai estar pintando todos os países que foi citado na letra da música. Página 19. O baobá, espécie de árvore e um símbolo do continente africano. Marque a imagem que representa um baobá. Você vai estar marcando uma das duas imagens. Esta árvore, ela possui um tronco bem largo em sua base e vai se estreitando em forma de cone. As folhas brotam entre julho a janeiro. O baobá floresce durante uma única noite, apenas, e isto ocorre entre maio e agosto. Questão 2. Você sabia que há uma lenda que conta que o café foi descoberto na Etiópia? Sim, há muito tempo, os etíopes realizam uma cerimônia com um modo especial de fazer e servir a bebida. Durante o ritual, os grãos são lavados na hora, torrados, moídos e coados. Vamos responder as questões. Letra A. Podemos dizer que preparar e servir café é uma tradição na Etiópia? Justifique a sua resposta. Letra B. Cite dois exemplos que demonstrem que o café é importante para a cultura brasileira. Letra C. Converse com o professor e os colegas sobre os elementos que você conhece da cultura africana. Reinos da África. Alguns lugares na África formavam reinos, ou seja, esses locais eram governados por um rei. Outros eram império, pois seus governantes eram muito poderosos. Nós temos abaixo a imagem aí, nós temos o mapa, nós temos o continente africano, veja como ele é bem extenso. Nós temos a Europa, a Ásia, observe as imagens do mapa. Nós temos Marrocos, Argélia, Líbia. Então, vocês estão, observem as imagens. Em outros momentos, estudamos que as primeiras cidades estavam situadas perto de rios. Isso ocorria por causa da possibilidade de se cultivar alimentos e criar animais, pois o acesso à água se tornava mais fácil. Há muito tempo, os egípcios fundaram cidades nas proximidades do rio Nilo. Eles utilizavam pedras e barros para criar suas construções. Agora, vamos conhecer outros lugares e reinos africanos. Os reinos da África eram formados por um conjunto de aldeias, cidades e uma cidade principal. Os africanos utilizavam recursos naturais para construir os edifícios, como os templos e palácios dos reinos. Observe a primeira imagem, nós temos a igreja Casa de São Jorge, que foi escravizada nas pedras durante a vigência do Império Axum, há aproximadamente 1000 anos. Na atualidade, a região corresponde à cidade de Lalibela, na Etiópia. A outra imagem, nós temos essa construção está localizada na cidade de
Timbuktu, no Mali. Nesse conjunto de construções encontram-se a mesquita, uma biblioteca e uma das universidades mais antigas do mundo. A Universidade de Sankoré é considerada uma das universidades mais antigas. Nessa universidade havia uma biblioteca com milhares de livros. Os estudantes usavam turbantes de cores diferentes para cada nível de ensino, e as aulas eram dadas em pátio ao ar livre, matemática, história e geografia. A astronomia e o Alcorão faziam parte dos conteúdos estudados. A astronomia é a ciência que estuda os astros, como as estrelas e os planetas, e é muito útil para navegação e orientação no espaço. E o Alcorão é um livro sagrado dos muçulmanos. Vamos para a página 22, conectando com. Muitos povos africanos utilizavam recursos naturais para produzir instrumentos de trabalho, materiais para construção, tecidos e joias. Número 1. No material de apoio da página 3, destaque as imagens de recursos naturais e de tecnologias e colhe-as na sequência correta para mostrar o resultado do trabalho dos indivíduos Bantu e Yoruba representados. Nós temos as duas imagens, observe, nós temos a etnia Bantu e a etnia Yoruba. A etnia Bantu, nós temos ouro e ferro, fogo, ponta de lança e joia. Então, vocês irão observar a sequência de imagens, tem recursos naturais, também tem ouro e ferro, fogo, né, e o resultado da ponta de lança e joia. Então, vocês irão observar no material de apoio. Abaixo nós temos a etnia Yoruba, também a sequência das imagens, recursos naturais, o barro, a terra, o sol, que é o resultado das cerâmicas de tijolos. Então, temos barro, terra, o sol e as cerâmicas e tijolos. Vamos responder as questões. Quais dos materiais representados poderiam ser usados para proteger uma cidade? Escreva 2 exemplos. Na número 2, no município onde você mora, que matéria-prima é usada na construção de moradias? Existem construções feitas de adobe? Os povos africanos realizavam trocas entre si para adquirir diversos tipos de produtos, como metais, algodão, sal e alimentos. Observe as imagens, então eles faziam muitas trocas entre esses alimentos. Você sabia que Amina foi a primeira rainha da Zaria, atual região da Nigéria? A rainha Amina participou de muitas batalhas porque desejava ampliar o território de seu reino, que era muito rico e onde se comercializavam sal e cavalos. Em Moçambique, as mulheres se vestem com tecidos coloridos ricamente estampados, conhecidos como capulana. Esses tecidos podem ser usados na forma de saias, lenços e turbantes. Observe as imagens. Outros olhares. Número 1. Os africanos da etnia Musi, representados na imagem de abertura desse capítulo, página 17, moram em sua maioria em qual país do continente africano? Egito, Zimbábue, Tupinambá ou Etiópia? Nós iremos marcar um X. Alternativa correta. Que característica da etnia Musi é possível observar na ilustração? Então, vocês vão estar observando e vão estar escrevendo as características desta etnia. Observe as vestimentas e os penteados que fazem parte da identidade cultural das etnias africanas. Observe a imagem de cada uma delas e suas vestimentas. Nessas representações, podemos observar diferentes estilos de penteados usados por homens de reinos e aldeias de algumas etnias da Tanzânia. Da esquerda para a direita, o primeiro indivíduo ilustrado é um chefe, o segundo, um chefe da etnia Watuta. O terceiro é um jovem da etnia Maiema
E o último, um príncipe, filho do rei. De acordo com a leitura das imagens e seus estudos, marque com o X a alternativa correta. Primeira, não existe diversidade cultural entre as etnias africanas? As etnias africanas têm costumes e modos de vida diferentes entre si? Na maioria dos reinos e das aldeias africanas, não há chefes ou governantes? O que vocês acham? Então, vocês vão marcar um X na correta. Número 3. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, trouxeram também elementos de sua cultura. Em seu município, onde esses elementos podem ser identificados? Registre-os em seu caderno. Então, você vai estar registrando os elementos desses povos.